Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem? Professora Anne de Língua Portuguesa. Eu separei pra gente alguns conteúdos que são importantes da gente relembrar, conversar, que foram falados nesse momento de isolamento social que a gente está vivendo. Conteúdos esses que são importantes não só para nossa vida enquanto estudantes do ensino médio, mas também enquanto pessoas que vão utilizar a língua portuguesa para interpretar e produzir textos em diversas situações comunicativas do dia a dia, ok? Anotei aqui conteúdo desse primeiro vídeo. A gente vai falar sobre adjuntos adverbiais, agente da passiva, vocativo e aposto. Esses 4 conteúdos estão divididos em 2 capítulos da nossa apostila. Por que eu selecionei esses conteúdos, Anne? Primeiro, quando eu falo de adjunto adverbial, quando eu falo de vocativo, quando eu falo de aposto, tá intrínseco por trás desses o uso da vírgula. Vírgula? Como assim, Anne? Então vamos lá. A gente conversou que esses adjuntos adverbiais, lá na morfologia, eles são chamados de advérbios ou locuções adverbiais. Tudo na morfologia tem uma correspondência na sintaxe. Relembra comigo? Quando eu falo de morfologia, eu tô falando de forma e estudo de uma palavra específica. Enquanto eu falo de sintaxe, eu tô falando da relação daquela palavra com as outras na frase. E quando a gente conversou sobre adjunto adverbial, o que é importante você lembrar? Que o adjunto adverbial é uma função sintática que se prende a 3 classes gramaticais. Relembra comigo, olha, o adjunto adverbial, ele se prende a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio, ou também a um advérbio, ok? Esse adjunto adverbial é uma função sintática considerada invariável, não vai variar, não vai mudar, não pode mudar de gênero, não pode mudar de singular para o plural, tem que ficar sempre da mesma forma. E marca circunstâncias diversas. Então a gente conversou sobre adjunto adverbial de tempo, de lugar, de modo, adjunto adverbial de intensidade, ok? Por que isso é importante, Anne? Porque a gente conversou o seguinte, que na chamada ordem direta da oração, lembra a ordem direta? Sujeito, verbo, complemento e o adjunto adverbial no final da frase. A gente não vai utilizar a vírgula. No entanto, quando eu desloco esse adjunto adverbial e ele é considerado um adjunto adverbial longo, ou seja, a partir de 3 palavras, a gente precisa marcar esse deslocamento com o uso de uma vírgula para mostrar que eu estou quebrando a chamada ordem direta, construindo o que a gente também já conversou de chamada ordem indireta ou ordem inversa da oração. Então, se eu digo para você assim, olha, na sociedade brasileira, luta-se para combater o individualismo. O que eu vou fazer? Na sociedade brasileira, vírgula, luta-se para combater o individualismo. Por que esse na sociedade brasileira veio marcado por vírgula, Anne? Porque marca uma circunstância de lugar, funcionando como um adjunto adverbial e está deslocado, ok? Então, carrega para você. Deslocou o adjunto adverbial no meio da frase. Coloquei no começo, coloquei no meio. Ele é longo, o uso dessa vírgula ele é obrigatório. E o uso da vírgula em outras funções sintáticas, Anne? A gente falou do uso do vocativo. Lembra? Vocativo vem de evocar. Evocar vem de chamar. Então, sempre que eu vou chamar alguém dentro de uma frase, dentro de um discurso, por meio da escrita, a gente vai precisar separar esse elemento gramatical, esse elemento sintático por uma vírgula. Então, se eu digo pra você assim, ó, Carol, para de conversar. Quando eu digo Carol, para de conversar, na oralidade eu não tenho como colocar essa pontuação, mas na escrita eu vou colocar, ó, Carol, vírgula, para de conversar, ok? Vou dar bom dia para alguém pelo WhatsApp. Bom dia, mãe. Né? As pessoas precisam escrever o quê? Bom dia, vírgula, mãe, porque mãe é o vocativo, mãe é o chamamento. Em alguns casos, o uso ou a falta dessa vírgula pode causar até determinada ambiguidade para a frase. Outra função sintática que a gente conversou que a presença da vírgula também se faz constante é quanto ao aposto. Lembra? O que é o aposto? É um termo sintático que vai explicar ou vai restringir, vai especificar, lembra? Ou vai resumir alguma informação que já foi dita anteriormente. Então, se eu penso assim, olha, o aluno que estuda, ele tira notas boas.
O aluno que estuda, ele tira notas boas. Quando eu digo o aluno que estuda, eu tô restringindo. É só quem estuda, ok? Agora se eu digo assim, ó, as mulheres, vírgula, sinônimo de força e resistência, vírgula, superam as dificuldades de uma sociedade machista. As mulheres, vírgula, sinônimo de força e resistência, vírgula. Isso aí se trata de um aposto explicativo. E eu generalizo essa informação, dizendo que essa característica de ser sinônimo de força e resistência, ela é atribuída a todas as mulheres, ok? Lembra do que a gente falou? Com vírgula a gente explica, sem vírgula a gente restringe, ok? E o agente da passiva, Anne, a gente não vai colocar vírgula nele, mas ele tá dentro do mesmo capítulo. É quem vai praticar a ação dentro de determinada voz passiva. É o responsável por praticar uma ação, ok? Eu acho que essas três que a gente falou sobre o uso da vírgula são as mais relevantes. Adjunto adverbial, vocativo e aposto. Beijos, até a próxima!